Vamos ver quanto que a gente gasta, né? Se você quiser investir dinheiro com comida, com bebida, você consegue. Que não tem aquela variedade de preço que tu encontra no Brasil. É caro, é caro. E estressante a quantidade de vezes que eles te abordam, que eles te chamam. Eu vi o camarão e falei, essa é mais diferente. E aí pessoal, vídeo novo no canal. Estamos em Santiago e hoje a gente vai dar um rolê por um bairro que a gente ainda não mostrou por aqui no canal. Mas o objetivo principal desse vídeo é responder a pergunta: ainda dá para fazer alguma coisa com R$100 aqui em Santiago? A gente sabe que o Chile tem uma fama de ser extremamente caro para nós brasileiros. A gente está aqui há um mês já. Estamos percebendo que de fato não é barato, mas a gente quer mostrar no vídeo de hoje preços. Então a gente vai dar um rolezinho aí de domingo, coisa básica, não é nada de roteiro, mas para compartilhar a nossa percepção sobre esse um mês aqui. E a gente está indo então para o bairro de Bela Vista de metrô, acabamos de entrar. É um meio de transporte que a gente está utilizando bastante aqui, porque ele é rápido, ele é fácil e ele te leva para qualquer canto da cidade. Aí você só precisa desse cartãozinho aqui, o BIP, que você compra na própria estação de metrô, recarrega, enfim, bem fácil. E a gente está utilizando bastante aqui. Inclusive o metrô aqui de Santiago é um dos melhores da América Latina e a passagem a gente está pagando em torno de R$4,60, depende ali por conta do horário de pico. O metrô deixou a gente bem pertinho aqui da entrada do bairro. A gente vai fazer esse trajeto caminhando, que é para dar um rolê mesmo, curtir. A ideia é que seja essa, que seja um passeio aí que a gente está fazendo de tarde. Hoje é realmente domingo, agora são umas 4 horas da tarde. E vamos conhecer, vamos levar vocês junto aí. E queremos mostrar quanto que mais ou menos a gente gasta num desses passeios, né? Para ver se é caro ou se é barato. O que a gente consegue fazer de fato com R$100, né, Julia? Sim. Será que rende? Será que não rende? Vamos já começar gastando. A gente tem aqui um helado muito recomendado, inclusive vocês que indicaram, que é o Montana. E aí já vamos começar tomando um heladinho, porque a gente já almoçou, já é de tarde, então a gente não vai ter gasto de café da manhã, de almoço. E o vídeo de hoje não é tanto roteiro, é mais o nosso rolê. E aqui tem essa praticidade de poder provar, né, os sabores antes de pedir. Então vamos lá, a gente vai provar esse qual, Juliana? Aquele lá de trás, é caramelo salado. Eu vi na internet que é um dos favoritos aí. E olha só, foi quase uma refeição inteira aqui, né? Bom. Muito bom. Muito gostoso. Por mim pode ser esses. Tá valendo a pena provar. Olha só que delícia. Ele é crocante. E agora fiquei na dúvida. Maravilhoso. Creio que estamos listos. Pero sí, aceptamos, por supuesto. Pistacho. Padrão. Bom, mas eu ficaria naquele ali que tu escolheu. Sí, pero pode ser caramelo salado? E é o da casa? Sim. Sim, pode ser. Está bem. Na maioria das vezes você chega no lugar, paga primeiro e depois escolhe ali o sabor, etc. Aqui não, aqui é diferente, você primeiro escolhe e depois paga. E para pagar, a gente está utilizando o cartão da Nomad, que está sendo maravilhoso, super bem aceito aqui no Chile, inclusive em mais de 180 países. E para você que ainda não tem conta, aproveita para fazer a sua, utilizando o nosso cupom Dias Por Aí, você garante até $20 de cashback na sua primeira transferência. Permiso, ¿puedo? ¿Filmar? Sí. Permiso, entonces. Es que ustedes lo hacen muy bien, me parece muy difícil. Que lindo, né? Ela vai pôr um conezinho aqui em cima. Ela vai dar um barquinho ainda que é o cone. Graças. Agora a gente paga, né? Isso que é confiança no cliente. Pois é, podia sair correndo aqui com o meu heladinho. Olha a cara aí de quem tá de buchinho cheio. O que tu achou do helado? Nota 10, né? Maravilhoso. Até compartilhando com vocês, a gente fez agora a conversão, deu 4.600 pesos, o que dá uns R$28. É caro, mas assim, é uma heladeria italiana, né, artesanal. A gente tá num ambiente bem legal, dá uma mostrada aí, é o Pátio Bela Vista esse aqui. Então é tipo um centro gourmet de comidas, assim, um pátio gastronômico. E também falar pra vocês que me lembrou bastante os helados da Argentina, assim, né, que a gente encontrava por lá. Esse helado aí, ele é mais caro, só que não é fruta batida com água, né? É realmente um negócio cremoso ali, com leite, sei lá como se faz, só que fica bem gostoso. É um preço caro, eu acho que realmente se fosse uma família aí, cada um pagando tudo isso num helado, ia ser bem caro. Mas a gente dividiu, então ficou tranquilo. E acho que assim também, uma heladeria artesanal no Brasil, não sei se fica um valor tão distante desse. Sinto que talvez vai estar ali próximo nos 20 e poucos reais. A gente chegou aqui no final de uma das ruas principais do bairro,
Ainda não é o ponto final desse vídeo, mas a gente escolheu colocar essa parte aqui na metade. E aqui, ó, é bem fácil de encontrar, fica o Zoológico Nacional e também a entrada de funicular, que dá justamente acesso ao Parque San Cristóbal, né? Isso. Que é um parque bem legal aí, que tem pra dar rolê. Tu consegue entrar nele tanto de forma gratuita, quanto de maneira paga. De maneira paga, tu vai usar o transporte interno dele ali, que é o funicular, ou até mesmo o caso dos teleféricos. A gente fez um vídeo, a gente vai mostrar aqui pra vocês. Hoje a gente não vai lá, a gente vai pra parte econômica, que é o zoológico, mas fica aí o convite pra assistir o vídeo, né, Julia? Sim. Que vale bastante a pena, tá bem legal. Com certeza. Às vezes nem tudo que a gente planeja dá certo. Vou falar pra vocês que, ó, o zoológico que a gente ia levar vocês tá fechado. Fechado temporariamente. A gente acabou de pedir uma informação aqui pra pessoa que tá, sei lá, de vigilante aqui. Ela falou que vai ficar até outubro fechado. A gente tá agora em março. Então vão ser alguns bons meses. E não dá pra visitar e mostrar pra vocês. Eu tô um pouco chateada, um pouco triste. Mas faz parte, né? Acho que viajar é sobre isso também, né? É sobre lidar com imprevistos. Exatamente. É, e é um lugar bem legal. A gente já veio aqui, cara, acho que faz poucos dias atrás a gente estava aqui no zoológico e hoje a gente chegou e foi surpreendido com ele fechado, com obras, basicamente estão reparando. Que bom que estão reparando, né? Porque quando outras pessoas chegarem aqui para visitar, ele vai estar ainda mais bonito, melhor preservado e é uma atração totalmente gratuita. E o que me surpreendeu, porque ele já tava bonito, ele já tava todo inteiro. Tu não olhava pra nada e falava assim, nossa, olha só como tá mal cuidado. Tipo, não, ele tava, tipo assim, impecável. Não precisava, na minha visão, de reparos. Mas deve ter alguma coisa estrutural, sei lá, que eles estão melhorando, né? Talvez ampliando, não sei. Mas enfim. Ficou pra um outro momento, né, cara? Bem legal, vale bastante a pena, gratuito. E ainda tem o atrativo do cerro ali, que tu paga o funicular pra subir, que é um elevador, né? Ou tu pode fazer uma trilha nesse estilo, assim, também, até lá na parte de cima. E subir aqui não foi tão ruim também, porque, ó, temos a vista da cidade, nunca é ruim olhar pra cidade, né? Ter aí uma vista, poder apreciar, eu sempre gosto, então, valeu a visita. E pessoal, só pra não vacilar demais com vocês, como da última vez a gente veio e querendo ou não a gente gravou alguma coisa, por mais que na vertical, a gente vai deixar aí alguns takes pra vocês terem uma noção do que tem no zoológico. O zoológico estava fechado, então não tem muito que a gente possa fazer, mas a gente vai levar agora vocês para conhecerem um pouco do bairro aí, das ruas. A gente passou direto, acabou não dando tempo, e isso é uma coisa que a gente adora fazer em todo lugar que a gente vai, porque além de tu conseguir conhecer um pouco melhor da cidade, daquele bairro, é algo que é totalmente de graça, né? E hoje, como o dia tá, ó, bem ensolarado, a gente vai aproveitar para experimentar o que, Julia? Conta aí. Micheladas. Las Micheladas. Tem um lugar aqui que é bem conhecido, que é o El Rey de las Micheladas, e a gente vai até lá provar e mostrar para vocês o que é, enfim, que bebida é essa, né? Mas eu posso dizer, já posso antecipar aí, que ela é feita à base de cerveja, de chopp. Então acho que todo mundo gosta, né? Tirando que é menor de idade aí, que daí só pode gostar de Coca-Cola e de preferência uma Coca-Cola zero, né? E o bairro, ele é bem bonito, assim. Isso aqui é uma rua principal, é El Pionono, se eu não me engano, e basicamente o que tem nessa rua aqui é bar e restaurante. E é naquele nível que chega a ser um pouco estressante a quantidade de vezes que eles te abordam, que eles te chamam, vêm te oferecer alguma coisa. E eles já sabem identificar brasileiro, então eles já tentam até mandar um português, né? Sim, no caminho de lá, do sorvete até o zoológico, a gente basicamente fez o bairro inteiro, várias pessoas pararam, a gente falava assim, beer, tipo cerveja em inglês, daí a gente não respondia, dele tipo, português? É brasileiro? E daí tentava falar, e eles sabem falar tipo português um pouquinho, assim, sabe, o mínimo pra conseguir vender alguma coisa. E vocês vão reparar que aí ao longo do bairro, várias pessoas vão tentar abordar a gente, oferecer, mostrar cardápio, isso é bem normal. E não é porque a gente tá com a câmera, eles querem tipo aparecer. É tipo assim, se você vem com câmera, vem sem, isso sempre vai rolar aqui. E esse bairro aqui, ele é um bairro muito conhecido por barzinho, por a galera vir aqui à noite, beber alguma coisa. E vai ser legal que a gente vai justamente fazer isso, né? A gente aproveita e já mostra qual que é o preço das bebidas, dos drinks aqui, as opções também do que tem de comer. E vamos ver quanto que a gente gasta, né? Vamos ver como é que vai ficar o nosso saldo aí depois, que hoje a ideia é tentar ficar pelo menos no máximo a R$100, né? Mas se deixar aqui no Chile, facilmente passa, ó. Aqui tem o preço das bebidas.
Só um coquetel ali, como é que é, um drink? Um drink. Já tá ali na faixa dos R$28, né? Você encontra de vários preços e aqui, se você quiser investir dinheiro com comida, com bebida, você consegue. Tem opção para todos os bolsos, inclusive para os bolsos mais cheios da grana. Ó, o cara falando com a gente, tentando chamar para vender alguma coisa. Falei. Vai ter muito aqui. Muito obrigada. Graças, amigo. Que te vaya bien. E é difícil, né? Não dar razão para ele. Olha esse dia. Solzão aí estralando, quente. Então, uma cerveja é bem fácil de vender, né? E é o trabalho deles, né? Eles têm que vender. Não estão errados. Ó, e chegamos no lugar que a gente estava procurando, é o Rei de las Micheladas. E esse lugar é bem conhecido, eles têm uns 3 estabelecimentos nessa rua aqui. Eu diria que é praticamente um monopólio, né? Sim, e fora desse bairro ainda tem mais unidades, então só que são 3, mas tem mais por Santiago. Mas eu vou confessar pra vocês que eu fiquei um pouco na dúvida sobre o que era de fato uma michelada. E algumas vezes eu li e não consegui entender. Eu acho que eu vou aproveitar e vou perguntar. Bora então. Que tal? Me podes ajudar? Una duda. Sí, dígame. O que são as micheladas? La michelada es cerveza con limón, sal y el borde del vaso con sal y dentro la cerveza con limón. E se mescla todo? Solo la cerveza con el limón Ah, y el está borde bien. del vaso es con sal y puede incluir merquino. Pero hay otros sabores también, ¿sí? Hay como muchos sabores. con, ¿cómo se llama? Con camarones, ¿no? Camarón con salsa de tomate, micheladas dulces, con jengibre. ¿Y cuánto está acá? Desde los 2.790 en adelante. Ah, genial, entonces. Muy barato, Ahí están los precios. Ahí están los precios. Ah, genial. Vou mostrar então. Graças. Ó, então, Aqui temos pra de tudo, ó. Então, aí tem basicamente um tutorial, né, da michelada. é verdade, Tu escolhe o chopp, a cerveja, Ganha então a michelada. a michelada. E aqui são todos os sabores, né? E tem um realmente, cara, que tem camarão, que é esse daqui, ó, camarão tchê. Por essa aí eu não esperava. Bora não provar, tinha né? visto. Muitas opções, bora. Cara, e primeiro pareceu bem confuso pra mim, mas com a explicação dele ali começou a fazer um pouco mais de sentido. Antes eu achava que eram 2 coisas completamente diferentes que aconteciam aqui, que tu comprava a cerveja e daí ganhava a michelada. Mas na verdade que é o seguinte, tu compra a cerveja, que vai ser esse preço fixo aqui, e depois sim tu escolhe a michelada, que já vai estar inclusa no valor da bebida. Por isso que inclusive aqui a michelada por si só não tem preço, porque você paga só o valor da cerveja. Pois é, foi erro de principiante. Mas bora provar que parece que tá bem bom. Tá um preço até que razoável, assim, R$19. A gente tá numa região bem turística. A gente tá falando de Chile, que é conhecido por ser muito caro. Mas existem também opções, assim, que dá pra chegar no meio termo ali. Dá pra se sentir confortável pra pagar, não se sentindo, assim, vamos dizer assim, o maior consumista do mundo, sabe? Então vamos nessa daqui. E vocês não estranhem que a gente acabou trocando de ambiente, a gente trocou de mesa aqui, porque ali dentro estava com música e aí acaba desmonetizando aqui o nosso vídeo. Aproveitando, já curte, já comenta o que você tá achando e se inscreve no canal. Chegaram então as micheladas aqui. Essa daqui é pra ser de maracujá, veio com uma manga em cima, não sei porquê. Mas a que chama mais atenção é essa daqui, ó, que tem camarão. Eu falei pra vocês e a gente pegou pra experimentar. E Julia, tu sabe por que ela tem essa cor assim mais escura? Eu nem li o que ia. Eu vi o camarão e falei, essa é mais diferente. E pedi. Na verdade o que ela leva é suco de tomate. Isso é uma cerveja, então tem suco de tomate e algumas outras coisas misturadas aí. Mas Por ó, isso tem que que, começar. ó, vocês têm que sempre dar uma olhadinha no que vai. É importante. Mas ó, dá uma experimentada aí antes de comer o camarão. Eu pedi na emoção, né? Mas vamos ver. Eles não iam fazer um negócio ruim, né? Então também tem que experimentar. Não era. E aí? Tu falou que não era ruim, pô. Eles não iam fazer um negócio ruim, né? Eu vou falar pra vocês que eu não gostei. Não, mas prova o camarão aí, vamos ver se vale a pena. Nossa senhora. Tá bom? O camarão tá bom. Mas, meu, isso aqui é muito forte. Eu basicamente não senti gosto de cerveja, senti gosto de extrato de tomate. Sério? E esse sal aqui em volta, tipo, deixou muito salgada a bebida. Mas assim, experiências, né? Experiências que a gente leva. Talvez na segunda bicada esteja um pouco melhor, porque esse já saiu uma parte do sal, né? Então vamos ver. Agora já senti um pouco mais de gosto de cerveja, que esse sal aqui ele é muito forte. Aí deu aquela primeira impressão, assim. Mas não é dos meus favoritos. Prova outra agora, prova de maracujá. Vou deixar de experimentar a minha também e eu vou comer esse camarão aqui enquanto tu conta pra gente o que tu achou. Tá bom, vamos lá.
Ah, bem espumado aqui, né? Essa aqui tá muito boa. Nossa, tem muito gosto de maracujá, assim. Cerveja com maracujá, eu adorei. E ó, manguinha mesmo, docinha. Boa. Aprovado, então? Essa aqui tá bem mais gostosa. Tô acertando teu pedido, Gui. Eu errei. Chegou a nossa janta. Sim, a plena luz do dia, ainda vamos jantar a essa hora. Aqui demora pra escurecer, né? Mas a fome já apareceu. É, ó, a gente pediu então esses dois que são um completo XL, que o Gui já vai explicar o que é, e esse hambúrguer aqui. Quer provar então o teu? Cara, bora. Isso daqui é uma parada que tu encontra em todo lugar aqui em Santiago. É uma comida bem tradicional, assim, comida de rua. Tem um monte de barraquinha. Lá perto da Praça de Armas tem inclusive um lugar que só vende isso, assim, são os corredores que só vendem esse tipo de lanche. E bora lá, a gente pediu um que dessa vez é um pouco maior, ó, tem até um vento aqui tentando me desconcentrar, mas vamos lá. Tamanho do bicho, né? É um cachorro quente com abacate. E aqui em cima vai essa salsa. Tô todo lambuzado aqui, porque realmente tem uma pasta. Pra comer bem tem que se lambuzar, né? Aprovado, gostoso, bom? É isso aí. Acho que vai tomate também no meio, né? Vai de tudo, é muito bom. Tô com a boca muito suja. Eu adorei que eles dão esses ketchup aqui, ó, e mostarda bem grandões, um estilo bem diferente. E tem que botar um pouquinho, né, pra provar. Tem que botar bastante, né? Quase ketchup com cachorro quente. É, tem que fazer valer a pena, né? Agora, na verdade, quem vai provar é a Júlia, que eu só tô comendo aqui, quero ver o que tu achou. Mas aí, Júlia, o que tu pegou de diferente? Então, o meu ele é tipo assim, um hambúrguer, só que são pedaços de carne e um queijo meio que na chapa, assim, pelo que eu entendi que a mulher falou que era feito. Vamos provar. Parece bem gostoso, assim, bastante queijo, né? Vai de ketchup? Esse aqui eu achei bem gostoso, é tipo assim, um churrasco, a carne assim bem temperadinha, bem gostosa, e aí bastante queijo, então esse aqui tem que ser pra quem gosta de queijo. Eu sei que o Gui não é tão fã, mas eu gosto. Esse lugar aqui pra mim, ele tem uns preços bem em conta, assim, em comparação aos outros restaurantes que a gente encontra aqui pela capital. Eu achei que ele tem um preço até próximo de fast food. Isso daqui, ó, cara, é comida padrão, assim, de rua que tu vai encontrar em todo lugar, tá? Aqui a gente pediu realmente pra mostrar pra vocês. Já o hambúrguer, esse churrasco aí também é bem conhecido e é bem gostoso. É, inclusive esse italiano aqui que o Gui pediu, você encontra por preços bem mais acessíveis em barraquinha de rua e tudo mais. Só que a gente tá dando um rolezinho aqui hoje, quer mostrar algo um pouco mais gourmet, digamos assim. Eu tô usando muito gourmet hoje, mas é porque esse bairro ele é meio gourmetzinho. Pode crer. Esse é o completo e esse então é o churrasco. Como deu pra notar, R$100 não dura muito tempo aqui. As coisas realmente são um pouco mais caras, principalmente comer fora. Se for botar na ponta do lápis ali, uma das coisas mais caras aqui é comer na rua, é em restaurante. Eu diria que é o preço de um lugar em São Paulo, na capital. Porém, a diferença é que aqui tu não tem aquela variedade de preço que tu encontra no Brasil. Que por mais que seja caro comer na rua, de maneira geral, tu consegue encontrar algo mais barato, mais acessível, uma opção ali que caiba no teu bolso. Aqui, de maneira geral, quando tu vai no restaurante, já começa ali na ordem de R$50 pra cima. Então é muito fácil gastar dinheiro, vai bem rápido, porém, outras coisas são mais acessíveis, como por exemplo o mercado, que por mais que seja caro, não é uma diferença absurda do Brasil. Não é aquela coisa que tu pensa, nossa, lá no Brasil eu conseguia comprar muito mais. Não. É mais caro aqui, uns 20%, assim, só que no Brasil as coisas também, nos últimos tempos, subiram bastante o preço, coisas que antes lá eram bem baratas, começaram a se tornar mais caras, né? Mas tem coisas para fazer, dá para passar aí um dia com R$100. A questão é que você precisa se adaptar, né? Você não pode querer manter os mesmos hábitos, talvez, que tu tinha na cidade onde tu morava, enfim, e considerar também opções que tornem a tua viagem, o teu rolê aí mais barato. Como, por exemplo, pegar talvez transporte público ao invés de Uber. Querendo ou não, quando a gente está gastando dinheiro, a gente está escolhendo gastar dinheiro para deixar de gastar tempo, né? Ou gastando dinheiro para ter mais conforto. E às vezes a gente pode negociar uma coisa ou outra, né? Trocar um pouco ali, talvez a opção mais rápida de chegar num lugar por uma opção que demore um pouco mais, só que seja mais econômica. Enfim. A gente sabe que os gastos com viagem vão muito de acordo com o seu estilo de vida, o seu estilo de viagem, o seu orçamento.
E sobre a questão gasto e conforto, hoje, por exemplo, a gente usou transporte público para vir até aqui, caminhou ainda um tempo, até trocou de estação, teve esse trabalho assim de sair de um metrô, entrar em outro, e tudo isso pensando que estava quente, que a gente teve que talvez falar em espanhol em algum momento, ter que pensar em espanhol, e o jeito mais prático seria vir de Uber, abrir ali o aplicativo, botar o endereço, pedir, entrar no carro e chegar aqui. Mas a gente optou por economizar e acabar gastando um pouco mais de tempo tendo esse trabalho. Então, no final, são escolhas que a gente faz, se a gente quer ter mais tempo ou se a gente quer economizar dinheiro. Enfim, é muito uma questão ali de se organizar, né? Ver o que realmente vale a pena, mas está longe de ser aquele país extremamente caro que tu sabe que tu vai chegar lá e tu vai ter que soltar todo o teu dinheiro, vai ter que tirar o escorpião do bolso. Na real, que dá pra fazer sim, tem bastante opção barata. O zoológico era uma delas, a gente foi várias vezes. Infelizmente, a gente não deu sorte de, no dia de hoje, estar aberto. Começou uma manutenção ali programada que vai durar uns 7 meses. Mas era um lugar super legal assim, de conhecer. Tem várias dessas opções aqui pela cidade. Então, é muito fácil dar um rolê que seja mais barato, que seja acessível, entende? Voltamos para casa, a gente veio de metrô, então contabilizando aqui mais uma passagem para mim e para o Gui. E a gente também já calculou quanto que deu o nosso rolê total. Ida e volta, o sorvete, a comida que a gente comeu, incluindo a taxa de serviço do restaurante. Então ficou em R$140 mais ou menos, isso pra mim e pro Gui. Se fosse uma pessoa só, daria então mais ou menos a metade, uns R$70, menos de 100. Mas assim, a gente também não fez todas as refeições, a gente só deu um rolezinho de tarde, fim do dia. Então comentem aqui o que vocês acharam desses preços, a impressão de vocês sobre o quão caro Santiago é para um brasileiro. Eu tô bem curiosa. E não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal, que ajuda muita gente, fortalece demais o nosso trabalho. Um beijo e até qualquer dia por aí.